Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papeando com Pamplona. E hoje vamos discutir o tema da poliafetividade. Para falar sobre esse tema, eu trouxe um representante da nova geração de civilistas brasileiros. Com vocês, o professor Pablo Malheiros da Cunha Frota. Pablo Malheiros, uma figura muito rara. Que bom, Pablo, recebê-lo aqui. Obrigado, Pamplona, pelo convite de poder vir a Salvador e dialogar sobre direito civil, filosofia e metodologia com você, que são áreas do nosso interesse comum. Sempre com a poesia. E vamos ver, antes de começar, um VT. Roda o VT. A reunião poliafetiva ocorre quando o indivíduo tem várias relações, né? Mas várias relações de modo aberto, onde todos sabem que está tendo essa relação. Ou seja, é um pouco diferente quando a gente fala, né, de ter uma relação de uma família paralela, não é nada disso. No poliamorismo, a gente acredita que existe a possibilidade de ter vários amores, né? Assim como você ama vários filhos, vários familiares, você também pode, você aceita poder ter várias relações afetivas enquanto parceiros mesmo. Mas o que diferencia, por exemplo, de uma traição, de outra relação característica, é que todos os envolvidos sabem dessa relação poliamorosa, né? Todos autorizam, estão conscientes disso, aceitam e acreditam que um indivíduo pode sim amar várias pessoas do mesmo modo. Então, na verdade, o poliamorismo ele refuta toda a nossa tradição monogâmica, né? Na monogamia, a gente fala sempre que você só pode casar com uma pessoa e pronto, você não pode ter outras relações. O poliamorismo refuta isso. Isso é apenas uma criação realmente cultural. E o ser natural, né, se a gente for inclusive para o reino animal, isso acontece. O ser natural, ele pode se envolver com vários parceiros, ter desejo e também nutrir amor por todos eles de modo semelhante. O poliamorismo em si se organizou como um movimento cerca de 20 anos para cá, em alguns países como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, de pessoas querendo reconhecer esse direito de amar com outros parceiros, ele se sentir atraído a isso, né? Então, o ser natural, o instinto, nós temos pulsão sexual por diversas pessoas. O que faz a gente reprimir isso é apenas a questão cultural social, né? Se a gente pensar na história da sociedade, as relações antes começaram a ser monogâmicas muito pela questão da igreja, das normas sociais, até para proteger o patrimônio de alguma família. Então, quanto mais mulheres você tivesse, quanto mais homens você tivesse, ou quanto mais filhos você tivesse, mais você teria que distribuir esse patrimônio, né? Então, as relações atuais, não existe mais isso, dessa proteção ao patrimônio, ou daqueles casamentos arranjados como existiam, e ainda existe em algumas culturas, né? Então, atualmente as pessoas estão mesmo se relacionando por prazer, por amor. Então, estão permitindo que isso venha à tona. Eu não sei nem se a gente pode afirmar que as pessoas estão vivendo isso agora e não viviam antes. Porque, na verdade, famílias paralelas ou histórias de amantismo sempre existiu, né? Apenas agora as pessoas estão aceitando isso abertamente. O que difere um pouco da nossa cultura mais patriarcal, ainda a sociedade tradicional, ainda a imposição da igreja muito forte. E difere também do nosso direito, né? Que o direito ainda está... as leis no nosso país são mais antigas também e ainda está baseando nisso, né? Então, está começando a ter uma revolução agora de aceitar novas relações familiares, novas configurações familiares, né? Mas é bom a gente frisar que não é uma poligamia no sentido do casamento. Poliamorismo, a gente não está falando de casamento enquanto instituição. A gente está falando de vivências, de você poder ter relações demonstrando amor por diversos parceiros afetivos. Na prática clínica, a gente vê muitos indivíduos chegando com um nível de angústia, inclusive existencial, por causa de ter desejos por outras pessoas e, na verdade, estar se culpando daquela regra social que ele internalizou, né? Então, a gente internaliza no nosso desenvolvimento as regras da sociedade e quando a gente sente um desejo que vai de encontro a essas regras, a gente entra em crise, sim. O que eu acredito é que a gente precisa, sim, olhar para o outro com respeito, com a decisão do que ele tem para ser e para dar, né? A partir de um olhar mais aberto, mais de aceitação e pensar o que aquilo significa para mim ou não. Por que eu tenho tanto preconceito? Por que eu tenho tanta resistência? Ou será que aquele tipo de relação
funciona para mim ou não, né? Porque às vezes a gente vem falando muito que essas relações têm deturpado os valores sociais, mas não é bem assim. Então, na verdade, a gente diz que a gente vive numa sociedade democrática, mas a gente não tem aceitado o outro como o outro deseja ser. Então, até que ponto essa sociedade é, sim, livre e democrática, ou até que ponto a gente tem amarras sociais que prejudicam na vivência do outro, no desenvolvimento do outro, né? Então, a gente parar para pensar, aquilo serve para mim? Pode não servir. Para mim, pode servir uma relação mais tradicional a partir da minha educação. Mas aceitar de que aquilo pode servir para um outro indivíduo, para outra pessoa. Bem, depois de ver esse intrigante VT, eu quero conversar com você, Pablo, sobre o nosso tema da poliafetividade. E, para começar, eu preciso entender de cara, por que poliafetividade? O que é que você quer dizer com esse termo? Bom, primeiro, eu queria dizer, Pamplona, que nós estamos numa fase da complexidade da incerteza. Então, as respostas que eu vou lhe conceder nesse tema da poliafetividade são sempre provisórias e precárias. Sim. E nós não estamos mais atrás das certezas, e sim das incertezas. Certo. Então, a ideia de poliafetividade está vinculada a uma perspectiva de que nas relações familiares, nós primeiro não podemos ter uma perspectiva de modelos. Talvez a ideia de modelos, o modelo matrimonial, o modelo da união estável, não seja mais adequado para tutelar a complexidade e a pluralidade de formações familiares que nós podemos constituir. E o termo poliafetividade, ao meu ver, por entender que a afetividade é um princípio jurídico, ele é mais correto do que você falar com o que vulgarmente se chama de poliamorismo ou poliamor. Por que poliafetividade e não poliamor, poliamorismo? Porque o direito não pode tutelar o amor. Eu não tenho como lhe obrigar juridicamente a amar o seu filho ou amar a sua esposa. Mas eu tutelo o quê? Você tutela o dever de responsabilidade e cuidado para com o outro, seja na conjugalidade, seja na parentalidade, seja na filiação. Certo. Então, quando nós falamos de poliafetividade, é que nós estamos trabalhando com a perspectiva de tutela, de responsabilidade e de cuidado para com o outro ou com os outros, já que é poliafetividade, numa relação de no mínimo 3 pessoas, seja 2 pessoas do sexo feminino, seja do sexo masculino, na qual existe uma comunhão de vida, que não necessariamente necessita ter relação sexual. Certo. Eu quero só pegar nesse campo da ideia do afeto. Eu quero entender como você compreende justamente essa força normativa do afeto para esse, que não um modelo, mas essa nova forma ou essa forma específica. Sim, a questão do afeto, nós temos que trabalhar uma polissemia do sentido da palavra afeto. Porque se nós entendermos que afeto é o gostar do outro, eu também não poderia tutelar no direito, porque eu não sou obrigado a gostar de ninguém. Certo. Agora, eu sou obrigado a respeitar o outro, numa perspectiva existencial de alteridade, Certo. de cuidar do outro e de me responsabilizar pelo outro em determinadas situações nas quais eu me veja em minha vida. Quando eu escolho livremente conviver e coexistir com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, numa relação de comunhão de vida, que novamente pode ou não ter relação sexual, normalmente há, mas não é obrigatório que não haja, eu tenho um compartilhamento de vidas. Sim. Que pouco importa se ela tem uma configuração biafetiva, poliafetiva, homoafetiva ou heteroafetiva. Sim. Então, essa comunhão de vida é compartilhada e deve ser tutelada pelo direito. Mas historicamente, como é que no sistema brasileiro, como é que no Brasil se via ou se vê ou se verá a poliafetividade? Hoje, com muita resistência, inclusive de colegas nossos do direito civil, que entendem pela impossibilidade dessa constituição de entidade familiar no Brasil. Eu queria só fazer discutir um tema que, esse tema,
eu tive contato com ele num livro da professora Regina Navarro Lins, Sim. Cama na Varanda, na qual ela já dizia que existia um congresso mundial em Hamburgo em 2005, e fiquei triste de não poder ir a esse congresso, porque eu não conhecia, sobre poliamor, Sim. é o termo que ela utiliza. Em 2007, no Congresso Nacional do IBDFAN, foram iniciados os debates relacionados, em Belo Horizonte, foram iniciados os debates relacionados ao poliamorismo. Sim. E esse tema veio me trazendo reflexões, e hoje, a partir de 2 trabalhos na pós-graduação, um na UERJ, com o professor Marcos Alves, trabalhando a ideia de que a monogamia não é princípio no direito brasileiro e não estrutura as famílias no Brasil, e do professor Ricardo Calderon, na Federal do Paraná, tratando da tutela jurídica do afeto, da afetividade como princípio jurídico. Certo. Né? O professor Marcos Alves defendeu seu doutorado na UERJ, orientado pelo professor Gustavo Tepedino, e o professor Ricardo Calderon defendeu o seu mestrado na Federal do Paraná, orientado pelo professor Luiz Edson Fachin. Certo. Mas na sua opinião, e eu quero saber da sua opinião, de Pablo Malheiros, já é possível, de lege lata, já é possível reconhecer uniões poliafetivas formalmente no direito brasileiro? Penso que sim. Por quê? Justamente pela questão primeiro da emergência dos direitos fundamentais nas relações privadas. Sim. O meu modo de ser e de viver e conviver com o outro ou com os outros não interfere em nada na relação, não faz qualquer diferença na sociedade. Então, os direitos fundamentais vieram para descalçar ou desnaturalizar usos, costumes e tradições que ontem poderiam ser usos, costumes e tradições e hoje podem ser abusos. Então, a questão da liberdade formal, positiva, negativa e material, ela me autoriza com que eu possa constituir a entidade familiar que eu acho adequada para a minha vida concreta e disso extrair ônus, bônus, deveres e obrigações em relação a isso. Depois quero discutir a questão das obrigações, mas nesse momento não. Eu quero só imaginar o desenvolvimento desse raciocínio. Se em função disso o CNJ mandou reconhecer a possibilidade de um casamento homoafetivo, você acha que é possível reconhecer um casamento poliafetivo? Nós teríamos que partir de 2 problemas. O primeiro problema é o seguinte: por que eu tenho que colocar a roupagem do casamento ou das entidades familiares heteroafetivas na entidade familiar homoafetiva ou na poliafetiva? Acho que se aquele conjunto de pessoas que vivem em poliafetividade quiserem casar, não vejo problema de haver casamento civil. Religioso... Não, o religioso não, Sim. mas eu digo, juridicamente eu quero trabalhar com essa ideia. Para você é possível. É possível. E aí a pergunta final nessa primeira parte do nosso programa. Eu quero saber o que é que você diria hoje para alguém, para algum espectador que está nos vendo, que pretende viver ou vive em união poliafetiva. Qual a mensagem, qual o conselho que você daria para ele? Lute pelos seus direitos. Amém. Olha, Pablo, esse tema é fascinante e eu quero conversar, tirar muitas dúvidas contigo. Mas eu não posso tirar essas dúvidas sozinho. Eu preciso ter, e esse é um dos meus maiores prazeres aqui no Papeando, compartilhar isso com as pessoas. E por isso, se eu perguntar se tem alguém que quer perguntar. Tem alguém que quer perguntar aí? Olá, Pablo. Meu nome é Natália Fogagnoli. Eu queria saber a diferença entre família simultânea e família poliafetiva. Natália, excelente pergunta. Verdade. Recentemente, o Tribunal do Rio Grande do Sul reconheceu a família simultânea. Qual é a diferença? Na família poliafetiva, você tem, no mínimo, 3 pessoas que têm uma convivência entre elas, de compartilhamento de vidas. Na família simultânea é diferente. Tem uma pessoa que tem uma família com A e outra família com B. Então, é uma relação de paralelismo e não de coexistência. B e A não coexistem. Eles podem até se conhecer ou não, mas não coexistem. Na poliafetividade é diferente. Existe uma coexistência entre todos os membros da família poliafetiva. Perfeito. Oi, professor Pablo. Meu nome é Felipe Jacques. Eu gostaria de saber como fica o estado civil em uma família poliafetiva.
Felipe, também uma pergunta bastante interessante, justamente pelo fato de que hoje nós temos o estado civil de solteiro, de casado, de viúvo e agora de companheiro. Não há uma nomenclatura específica para a família poliafetiva. Então, pode ser uma nomenclatura de companheirismo, mas que isso não quer dizer que você tenha as mesmas normativas da união estável homo ou heteroafetiva. Oi, meu nome é Mariela Sánchez, eu sou da Bolívia e eu quero perguntar a você, professor, quais são os valores que têm as famílias poliafetivas? Mariela, é muito importante porque as pessoas acham que a construção de novas entidades familiares são uma deturpação dos valores sociais que nós carregamos na nossa tradição. E os valores que emergem da poliafetividade justamente são liberdade e igualdade numa perspectiva material e concreta, e não abstrata. Olá, professor, eu sou Natália Petersen. Eu gostaria de saber como fica a disciplina patrimonial sucessória, no caso da relação poliafetiva. Natália, a disciplina vai ser uma disciplina de compartilhamento. Então, se eu tenho uma família poliafetiva no qual eu tenho 2 pais e 2 mães, por exemplo, eu vou ter 4 sucessões. Então, aquele filho, ou aquela filha, ou aqueles filhos terão 4 sucessões dos seus pais e das suas mães. Então, inserindo nessa situação a perspectiva da multiparentalidade. Perfeito. Professor, sou José Mário. Eu gostaria de saber exatamente como fica, no caso de repercussão patrimonial, por uma dissolução dessa relação poliafetiva, com repercussões, por exemplo, com morte, com a separação. José, questão interessante. Como existe um número de pelo menos 3 pessoas na família poliafetiva, você vai dividir o patrimônio pelo número de pessoas que estão no núcleo daquela família poliafetiva. Agora, você pode utilizar um regime de bens do casamento, equiparado do casamento, ou constituir um regime de bens que seja mais adequado para aquele núcleo familiar poliafetivo. É uma mistura de critérios matemáticos com critérios de autonomia da vontade. Autonomia, liberdade. Liberdade. Oi, professor, meu nome é Yasmin e eu gostaria de saber se na expressão poliafetividade abrange-se também a expressão multiparentalidade. Yasmin, abrange sim, porque eu tenho pelo menos 3 pessoas, então eu posso ter um pai e 2 mães e um pai, mas tem um caso interessante. Eu sou casado com você e o professor Pamplona é casado com a Natália. Nós temos relações sexuais trocadas e você é engravida do professor Pamplona. Então, vai ter uma filiação paterna biológica e materna biológica e uma filiação paterna e materna socioafetiva concomitante. Então, no registro vão ter pais, Pablo e Rodolfo, mães, Yasmin e Natália. E essa paternidade, essa multiparentalidade, pode surgir também da paternidade socioafetiva, propriamente dita. Sim. Né? Nas relações, por exemplo, com padrastos ou com as construções na própria figura brasileira do filho de criação. São construções interessantes sem nenhum problema a pensar. Olá, professor. Meu nome é Jadson. Eu queria saber como ficam as deliberações em uma união poliafetiva. Jadson, sem querer patrimonializar essa relação, você pode utilizar por analogia a deliberação coletiva nas sociedades, porque eu vou ter pelo menos 3 vontades deliberando sobre esse fato. E uma questão é incontroversa. A poliafetividade traz mais complexidade para o conviver diário. Sem dúvida. Oi, professor. Eu sou Ives e eu queria saber como ficam os impedimentos matrimoniais na poliafetividade. Ives, questão interessante para começarmos a discutir o tabu do incesto, por exemplo. A família poliafetiva tem uma configuração diversa da família matrimonializada. Então, os impedimentos que não cabem para a família matrimonializada não podem ser transportados para a família poliafetiva. Como uma forma autônoma de reconhecer uma família. Isso, então, a poliafetividade tem a sua configuração jurídica, que é diversa de outras configurações familiares. Olá, professor. Meu nome é Larissa. E eu gostaria de saber se há necessidade de uma legislação específica para regular os efeitos provenientes da relação poliafetiva. Larissa, o Brasil é um país que anda de muletas, e a lei são as muletas do direito brasileiro. Imediatamente, se tivesse uma lei, talvez
alguns problemas seriam resolvidos, mas mais problemas seriam surgidos. Então, entendo eu que não precisamos de mais leis, precisamos de melhores intérpretes. Mas essa questão da lei é muito importante. Por quê? Porque de lege lata é possível reconhecer essa família poliafetiva. Mas temos questões que vão precisar ser tratadas, seja na questão do Estado Civil, seja na própria noção do crime de bigamia. Há várias questões que estão aqui relacionadas. Mas nós precisamos ter em mente que, independentemente de termos ou não a lei, nós não podemos deixar de tutelar o afeto, tutelar a liberdade de cada um na busca de ser feliz. E nessa busca de ser feliz, Pablo, eu quero te dizer que o Papeando com Pamplona tem me deixado muito feliz, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer novos e velhos amigos. E você é um novo amigo. Você é um representante de uma nova geração de civilistas e que, sem sombra de dúvida, merece ter um brinde aqui conosco. É um prazer, amigo. Pamplona, o prazer é meu e sempre que você chamar, estarei a postos para voltar a Salvador e dialogar com você e com seus maravilhosos alunos. O prazer é todo meu. E vamos encerrar mais um Papeando com Pamplona, com direito e com poesia. Poliamorismo. Por que não se pode amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Porque o ato de amar exige uma exclusividade artificial, como se o coração pudesse ser controlado como um bicho de estimação. Para alguém ser completo, é possível que haja mais de uma peça para formar um todo, que não é um quebra-cabeça, mas sim um complexo prisma, cujas faces são complementares, não havendo verdade ou mentira, pois tudo dependerá do ângulo que se mira. Eu quero amar você eternamente, mas não quero deixar de amar ninguém. Eu quero ficar com você o resto da vida, mas isso não significa viver só a dois. Meu amor não é uma cabine simples com apenas 2 lugares. É um mar com vários ecossistemas, é uma galáxia com diversas estrelas. Eu não quero a clandestinidade de viver um amor marginal. Eu quero uma relação de maturidade em que haja entrega total, sem a ilusão da única cara metade, vivendo o múltiplo afeto da vida real. Até a próxima.